Abrimos agora espaço para outra rubrica da semana, que é a Última Fronteira, com Miguel Gonçalves, coordenador da Sociedade Planetária. Bom dia, Miguel. Bom dia, Estela. Vamos falar sobre novidades da estrela mais próxima para além do Sol e que novidades é que são essas? Vamos até Próxima Centauri, próxima de Centauro, aquela que é claramente a estrela mais próxima de nós. Por vezes pouco amado pelos astrónomos, que identificavam como o sistema de Alfa Centauro como as estrelas mais próximas de nós, mas de facto, olha, como mostra esta deliciosa imagem, vemos no canto superior as duas estrelas de Alfa Centauro, A e B, e depois aqui no fundo uma estrela anã, vermelha, muito pouco brilhante, Próxima Centauri. É de facto aquela mais próxima de nós, mas lá por estar mais próxima de nós não quer dizer que nós hoje consigamos saber tudo sobre Próxima Centauri e o que está à sua volta. Um pequeno resumo da matéria até agora dizia-nos que até há poucas semanas nós sabíamos que Próxima Centauri, como disse, era uma estrela de classe M, uma anã, e que em 2016 até foi detectado ou anunciado um planeta a orbitar precisamente Próxima Centauri. Um planeta muito próximo de Próxima Centauri, estamos a falar de um planeta que orbita esta estrela a cerca de 7 milhões de quilómetros e que demora apenas alguns dias, 11 dias, a dar uma volta à estrela. Portanto, a duração do ano deste planeta é apenas de 11 dias, mas, obviamente, podes pensar que, se calhar, por estar tão próxima do Sol, aquilo deve ser um autêntico inferno. Não é. E não é porque Próxima Centauri, por ser tão pouco brilhante, ser uma estrela fria dentro daquilo que são as estrelas quentes, este planeta recebe tanta energia precisamente como o nosso próprio planeta recebe do Sol. Nós estamos a uma distância de 150 milhões de quilómetros. Mais coisa, menos coisa. Ora bem, o que nós também desconfiávamos, fruto de algumas observações feitas pelo conjunto de radioscópios ALMA, do Observatório Europeu do Sul, que nós estamos a ver nestas imagens, dizia-nos também outras coisas curiosíssimas sobre o Próximo Centauri. Olha, fez-nos desconfiar, por exemplo, que haveria um anel de poeira aproximadamente entre 150 e 600 milhões de quilómetros da estrela. Mas mais curioso ainda, outras observações pareciam indicar que havia um segundo anel de poeira a cerca de 500 mil milhões de quilómetros, ou seja, ainda muito mais distante da estrela. E, portanto, quando os astrónomos olharam para estes dois anéis de poeira, começaram logo a pensar no quê? No nosso próprio Sistema Solar. Nós temos uma espécie também de dois anéis, digamos assim, de poeira, de pequenas rochas, de pequenos corpos, que são precisamente a cintura de asteroides, entre Marte e Júpiter, e o cinturão de Kuiper, para lá da órbita de Neptuno. E, portanto, os astrónomos olharam para aquilo e pensaram, olha, isto é muito interessante porque temos aqui quase que uma espécie de um Sistema Solar, obviamente, muito mais pequenininho. Pois bem, isto ainda eram suspeitas, precisavam de mais observações. Eis um diagrama que nos mostra exatamente aquilo que estávamos a falar. Próxima Centauri no centro, o exoplaneta, que orbita há 11 dias, e depois dois anéis de poeira. E, curiosamente, Estela, uma fonte de luz, algures ali no meio, que os astrónomos pensaram que até poderia ser um outro exoplaneta parecido com Saturno, poderia ter até anéis. E alguma conclusão? Suspeitas ainda. Porquê é que tu deste estas suspeitas? Porque na semana passada apareceu um estudo muito interessante que nos remete para março do ano passado. E o que é que aconteceu em março do ano passado? Aconteceu que foi detectado, também pelo ALMA, um gigantesco flare nesta estrela, ou seja, uma explosão energética poderosa em Próxima Centauri. Para teres uma pequena ideia, durante cerca de 10 segundos, o brilho de Próxima Centauri aumentou 1000 vezes. O nosso Sol também tem este tipo de explosões, são felizmente mais modestas. E o que dizem os astrónomos é que aproveitaram, no fundo, esta explosão, o brilho que emanou, para esclarecer que aquele primeiro anel, mais interior, esqueçam, provavelmente aquilo não existirá. O que pode sobreviver na teoria anterior é aquele segundo anel muito mais distante de Próxima Centauri. Isto quer dizer que estamos a falar de um sistema, afinal, muito diferente do próprio Sistema Solar. Mas ainda mais curioso do que isto é que quando eles analisaram esta explosão, este flare de Próxima Centauri, fizeram especulações sobre a própria astrobiologia daquele exoplaneta. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma explosão desta magnitude arrasaria por inteiro a atmosfera, qualquer tipo de forma de vida que pudesse existir naquele planeta. E, portanto, coloca-nos em sérias dúvidas sobre os nossos sonhos mais ousados de encontrar algum tipo de forma de vida em Próxima Centauri. Estamos, de facto, a falar de uma explosão energética poderosíssima.
Miguel, é a altura de avançarmos para uma outra temática esta semana e o assunto é o buraco negro que confunde planetas e as estrelas imigrantes da Via Láctea. Os buracos negros são terríveis, conseguem mesmo alterar o bilhete de identidade de exoplanetas. Pelo menos é isso que é anunciado num estudo também feito por astrónomos norte-americanos e não só. Que o que é que eles fizeram? Eles analisaram como, em pormenor, o buraco negro que nós sabemos que existe no centro da nossa galáxia, Sagitários A. É um buraco negro apenas, repara, entre aspas, apenas com cerca de 4 milhões de massas como o nosso Sol neste buraco negro. Então, o que é que eles fizeram? Eles, utilizando observações feitas, mas também modelos computacionais, chegaram a um valor, a um estudo muitíssimo interessante, que diz que qualquer exoplaneta, nomeadamente planetas parecidos com Neptuno, ou seja, gasosos, gigantes gasosos, que estejam até a uma distância, a um diâmetro de cerca de 70 anos-luz do buraco negro, o buraco negro, devido precisamente à sua força energética, consegue alterar claramente um planeta gasoso gigante como Neptuno para uma superterra. O que é que isto quer dizer? O buraco negro e os exoplanetas ali próximos, devido precisamente à ação do buraco negro, consegue destruir a atmosfera de planetas gasosos como Neptuno, rasgar autenticamente e deixando apenas então só um núcleo rochoso. E, portanto, consegue alterar, num diâmetro de 70 anos-luz, qualquer exoplaneta com essas características. Portanto, passar de um Neptuno para uma superterra. Más notícias, obviamente, uma vez mais para a vida. Obviamente que a vida não consegue resistir a uma mudança, digamos assim, desse tipo de características. Mas o que diz também este estudo, que é também muito interessante, é que nós estamos a falar do centro da Via Láctea, onde a distância entre as estrelas é muito mais curta e, portanto, a distância entre os próprios planetas é também muito mais curta. Há uma teoria que nós já conhecemos há muito tempo, a panspermia, que diz que, de alguma forma, pode ser que a vida consiga saltitar, entre aspas, à custa de asteroides e cometas, e não só, saltitar entre planetas. E, portanto, se por um lado nós temos a ação de um buraco negro que consegue transformar exoplanetas, por outro lado, nós temos planetas também muito mais próximos entre si. E olha, e sobre o buraco negro, mas ainda sobre a nossa Via Láctea, muito rapidamente, passo para uma outra notícia revelada esta semana, muito, muito interessante, e que fala sobre despejos galácticos da nossa própria Via Láctea. Isto é, um conjunto de astrónomos conseguiu identificar duas regiões fora da nossa Via Láctea, um bocadinho acima e um bocadinho abaixo da Via Láctea, digamos assim, e encontrou dois grupos de estrelas, aí, em cima e em baixo, e começaram a perguntar: de onde é que vieram aquelas estrelas? Porquê é que elas estão ali, acima e abaixo do plano galáctico? Então o que é que fizeram estes cientistas? Fizeram uma autêntica análise ao ADN destas estrelas, que é, como quem diz, analisaram o espectro destas estrelas. E então descobriram que estas estrelas têm características químicas em tudo muito semelhantes a outras estrelas, nomeadamente do plano galáctico da nossa própria galáxia. Dito de outra maneira, aquelas galáxias, Estela, são refugiadas estelares da nossa própria Via Láctea. E o que nos dizem estes astrónomos é que, provavelmente, houve a passagem de uma galáxia anã pela Via Láctea no passado, que terá agitado, perturbado gravitacionalmente a nossa própria Via Láctea, não a alterou, porque era uma galáxia anã muito mais pequenina, portanto, que a nossa, mas foi o suficiente para atirar grupos de estrelas para cima e para baixo do nosso plano galáctico. E, portanto, não deixa de ser curioso que nós hoje também conseguimos, através da análise do espectro destas estrelas, identificar precisamente a sua proveniência. Miguel, é a altura também de avançarmos com outras questões. Creio que já estamos mesmo no momento se não estou enganada, estou aqui à procura das minhas notas. Do 4G. Vamos falar do 4G. Precisamente. O Daniel Catalão falou do 5G na Terra e nós trazemos o 4G. É a sugestão da semana. Nós temos o 4G a caminho da Lua. Enfim, é uma especulação comercial que foi lançada esta semana. E porquê? Porque um grupo de cientistas, PT Scientists, que é um grupo de cientistas alemão que participou na Google Lunar X Prize, ou seja, um concurso patrocinado pelo Google que entregava 20 milhões de euros a uma equipa privada que fosse a primeira a chegar à Lua. Esse concurso acabou porque ninguém lá conseguiu chegar, mas a PT Scientists anunciou uma parceria entre eles e a Nokia e a Vodafone para que pudesse ser lançado em 2019, através do foguetão precisamente do Elon Musk, da SpaceX, um foguetão que colocasse na superfície da Lua, perto do rover da Apollo 17, uma espécie de uma estação 4G e, portanto, pudesse transmitir em tempo real vídeos e imagens de alta definição a partir da Lua.
É um golpe comercial? Claro que é um golpe comercial. É um golpe tecnológico? Também. Agora, o que nos diz a história sobre este tipo de anúncios que juntam empresas comerciais com empresas científicas é que, muito provavelmente, isto foi apenas um anúncio. Vamos ver se vai concretizar ou não, mas o que é certo é que não deixa de ser interessante, como temos também grandes marcas de telecomunicações a olhar para cenários muito mais espaciais para também fazerem a sua própria publicidade. Há por isso ainda um longo percurso a percorrer também nesta área da tecnologia ligada à ciência. Miguel, obrigada pela tua presença. Até para a semana.